Antes de libertar uma nação inteira, Deus salvou um bebê do massacre. Ele foi criado como príncipe, mas se tornou fugitivo. Até que, no meio do deserto, ouviu a voz de Deus sair de uma sarça em chamas. Essa é a verdadeira história de Moisés. E ela vai mudar sua visão sobre propósito, identidade e chamado. Já se inscreve no canal Conhecendo a Palavra, ativa o sininho e fica comigo até o final. Aqui, cada história da Bíblia ganha vida, com emoção, profundidade e verdade. Agora prepare-se, porque o plano de Deus está prestes a começar. Do deserto, ele voltou com um cajado na mão e um chamado do céu no coração. Diante do trono mais temido do mundo, Moisés não falava em nome próprio, mas em nome de Eu Sou. E o que veio a seguir foram 10 sinais que dobraram o maior império da terra. Após o encontro com Deus na sarça, Moisés voltou para a casa de seu sogro Jetro, pediu permissão para partir e iniciou sua jornada de volta ao Egito. Levava consigo seu cajado, sua esposa Zípora e seus filhos. No caminho, teve experiências misteriosas, inclusive uma ocasião em que o próprio Senhor confrontou Moisés para que circuncidasse seu filho. Um lembrete de que quem serve ao Senhor deve andar em total obediência. Quando se aproximou do Egito, Deus falou com Arão, seu irmão, e mandou que ele se encontrasse com Moisés no deserto. Ali, os dois se abraçaram, compartilharam o chamado divino e partiram juntos para a missão que mudaria a história da humanidade. Então foram Moisés e Arão e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Êxodo 4:29. Eles apresentaram ao povo os sinais dados por Deus e contaram tudo o que o Senhor havia prometido. O povo creu e adoraram, mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Moisés e Arão entraram no palácio. Diante do faraó, Moisés proclamou com firmeza: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Êxodo 5:1. A resposta foi ríspida: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e também não deixarei Israel ir. Êxodo 5:2. Ao invés de libertar os hebreus, Faraó aumentou o peso da escravidão. Mandou que o povo fizesse tijolos sem palha, mas com a mesma produção. O povo se voltou contra Moisés, e até ele se sentiu abalado. Senhor, por que afliges este povo? Por que me enviaste? Êxodo 5:22. Mas Deus respondeu com palavras que ecoam até hoje. Agora você verá o que farei ao faraó. Com mão poderosa ele os deixará ir. Êxodo 6:1. Diante de uma nova audiência com o faraó, Moisés e Arão receberam ordens específicas de Deus. Arão lançaria o cajado diante do rei e ele se transformaria em serpente. Assim fizeram. O cajado virou uma cobra diante da corte real. Os magos egípcios, com seus encantamentos, também transformaram suas varas em serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu as outras. Um sinal claro de superioridade divina. Mesmo assim, o coração do faraó continuou endurecido. Começava a série de 10 pragas que desafiariam não apenas o faraó, mas os próprios deuses do Egito. Moisés, instruído por Deus, estendeu o cajado sobre o rio Nilo. As águas se transformaram em sangue, peixes morreram, o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Êxodo 7:17. Mesmo assim, Faraó não cedeu. Deus mandou que Moisés estendesse o cajado sobre os rios e canais. E rãs saíram em multidões, invadindo casas, camas, fornos e utensílios. Faraó implorou por alívio. Moisés orou. As rãs morreram, mas o coração do rei permaneceu endurecido. A terceira praga veio sem aviso. Moisés feriu o pó da terra com seu cajado e ele se transformou em piolhos por toda parte.
Até os magos do Egito reconheceram: isto é o dedo de Deus. Êxodo 8:19. Mas Faraó não cedeu. Na sequência, veio uma invasão de moscas. Deus separou as terras de Israel e Egito para mostrar que seu povo estava sendo poupado. Mesmo assim, Faraó tentou negociar, mas voltou atrás. A quinta praga matou o gado dos egípcios. O rebanho de Israel, porém, permaneceu intacto. Faraó mandou verificar e viu que era verdade. Mesmo assim, não se rendeu. Depois, Moisés lançou cinzas ao céu, e feridas cobriram os egípcios, até os magos, que não puderam mais aparecer diante do Faraó. Deus mandou chuva de pedras e fogo do céu sobre o Egito, uma tempestade nunca vista antes. Árvores foram destruídas, plantações dizimadas. Somente na terra de Gósen, onde habitava o povo de Deus, não caiu um só grão de granizo. Faraó se rendeu. Por um momento, pequei desta vez. O Senhor é justo. Êxodo 9:27. Mas quando a tempestade cessou, endureceu novamente o coração. A nona praga foi devastadora. Uma nuvem de gafanhotos cobriu toda a terra, devorando o que restava da vegetação. Logo, em seguida, trevas densas cobriram o Egito por 3 dias. Mas nas casas dos israelitas havia luz. Deus estava mostrando que o Egito não governava sobre o dia nem sobre a noite. O juízo final viria com dor insuportável. Por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todo primogênito morrerá, do trono ao servo, até o primogênito dos animais. Êxodo 11:4-5. Mas Deus providenciou o escape, o cordeiro pascal. Os israelitas deveriam matar um cordeiro sem defeito, passar seu sangue nos umbrais das portas e comer apressadamente. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Êxodo 12:13. Naquela noite, o anjo da morte percorreu o Egito, e o choro foi tão intenso que nenhuma casa egípcia ficou sem lamento. Então Faraó cedeu. De madrugada chamou Moisés e disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo. Vão servir ao Senhor como disseram. O povo de Israel, liberto pela poderosa mão de Deus, saiu do Egito apressadamente, levando consigo ouro, prata e roupas, dadas pelos egípcios, um sinal do favor divino. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Êxodo 12:35. Cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres, crianças e estrangeiros que se uniram à caravana. Levavam consigo não só bens materiais, mas a esperança de um novo começo. Deus não os guiou pelo caminho mais curto, o caminho dos filisteus, para que não se arrependessem diante da guerra. Em vez disso, os conduziu pelo caminho do deserto em direção ao Mar Vermelho. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Êxodo 13:21. Quando o faraó foi informado de que o povo realmente havia partido, seu coração, já endurecido tantas vezes, voltou a se levantar contra Deus. Ele reuniu seus melhores guerreiros, carros e cavalos. Partiu com o exército mais poderoso da terra para capturar os que haviam sido libertos. Israel acampava junto ao mar, sob orientação divina, e quando o povo viu o exército egípcio se aproximando, o desespero tomou conta. Foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxe para morrermos no deserto. Êxodo 14:11. O medo os fez esquecer os milagres, mas Moisés, agora firme em sua fé, respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. O Senhor lutará por vocês. Êxodo 14:13-14. Foi então que Deus falou a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Êxodo 14:15. Moisés levantou o cajado sobre o mar, e então o vento soprou a noite inteira. As águas se dividiram.
um muro de água de um lado e de outro. O povo atravessou a pé enxuto o meio do mar. Uma imagem tão poderosa que ecoaria por séculos como símbolo da salvação divina. Os egípcios tentaram seguir os israelitas, mas Deus os confundiu, tirando as rodas de seus carros e semeando pânico entre eles. Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor luta por eles contra o Egito. Êxodo 14, 25. Então, Deus ordenou a Moisés que estendesse o cajado novamente, e as águas voltaram ao seu lugar, engolindo todo o exército egípcio. Nenhum só deles escapou. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia. Êxodo 14, 30. A libertação estava completa. O Egito, que durante séculos os oprimiu, foi vencido. Sem espada, sem exércitos, apenas pelo braço estendido do Senhor. Diante do milagre, Moisés e o povo entoaram o primeiro cântico registrado nas Escrituras. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15, 1. Eles celebraram não apenas a vitória sobre um inimigo, mas a fidelidade de um Deus que cumpre promessas. Miriam, profetisa e irmã de Moisés, tomou o tamborim e liderou as mulheres numa dança santa, proclamando: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Êxodo 15, 21. Foi o primeiro avivamento do deserto, mas a caminhada estava apenas começando. 3 dias depois do cântico, já no deserto de Sur, o povo encontrou águas em Mara, mas eram amargas. Eles murmuraram. Mais uma vez, Moisés intercedeu. Deus mostrou-lhe um pedaço de madeira, que ao ser lançado nas águas, as tornou potáveis. Ali o Senhor lhes deu decretos e os pôs à prova. Êxodo 15, 25. Pouco depois, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Deus não apenas sacia, ele restaura. No deserto de Sim, o povo voltou a murmurar. Preferíamos ter morrido no Egito, onde havia carne e pão. Êxodo 16, 3. Mais uma vez, Deus respondeu com graça. Pela manhã, o chão estava coberto com algo fino como a geada, o maná, o pão do céu. À tarde, Deus enviava codornizes. Cada um recolhia conforme a sua necessidade. E ninguém teve falta. Êxodo 16, 18. O maná os sustentaria por 40 anos. Era o lembrete diário de que Deus provê. Acampados em Refidim, o povo teve sede novamente e murmurou de novo. Moisés clamou, temendo ser apedrejado. Deus então instruiu: tome o cajado e fira a rocha em Horebe, dela sairá água. Êxodo 17, 6. Assim, uma rocha ferida no deserto se tornou fonte para uma multidão sedenta. Uma figura que apontaria profeticamente para Cristo, a rocha que seria ferida por todos nós. Em Refidim, os israelitas foram atacados por Amaleque. Pela primeira vez, precisaram guerrear. Josué liderou os homens, enquanto Moisés subiu ao monte com Arão e Ur. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel vencia. Quando cansava, os amalequitas avançavam. Arão e Ur sustentaram suas mãos, e a vitória veio. E Moisés edificou um altar e o chamou: O Senhor é minha bandeira. Êxodo 17, 15. 3 meses após deixarem o Egito, os israelitas acamparam diante do Monte Sinai. Moisés subiu a montanha para ouvir a voz de Deus, e ali o Senhor revelou o seu plano: fazer de Israel uma nação santa e sacerdotal. Se vocês obedecerem fielmente à minha aliança, serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Êxodo 19, 5. O povo respondeu: tudo o que o Senhor disser, faremos. Êxodo 19, 8. Mas Deus sabia, antes da obediência, o povo precisava temer. E para isso, o céu teria que estremecer a terra. No terceiro dia, ao amanhecer, trovões e relâmpagos rasgaram o céu. Uma densa nuvem cobriu o Sinai,
e o som de trombetas ecoava como um rugido celestial. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Êxodo 19, 18. Moisés subiu. Deus falou. Ali, diante de uma nação inteira, o Criador entregou os 10 mandamentos, princípios eternos que revelam o caráter de Deus e o padrão para a vida humana. Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo 21. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Essas palavras foram escritas com o dedo de Deus em tábuas de pedra. Um contrato sagrado. O povo, porém, teve medo. Pediram a Moisés: fale você conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Êxodo 20, 19. O temor era o início da sabedoria, mas o coração ainda estava longe. Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites no monte, em jejum, recebendo instruções detalhadas sobre leis civis, sacrifícios, o sacerdócio e a construção do tabernáculo. Deus estava formando um povo, uma cultura, uma nação que viveria sob sua presença. Enquanto isso, no acampamento, o povo começava a vacilar. Esse Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32, 1. A impaciência, o medo e o coração idólatra começaram a tomar forma. Arão, pressionado, cedeu, pediu brincos e ouro do povo e fundiu uma estátua de bezerro. Disse: eis aí os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, 4. Fizeram uma festa, danças, gritos, nudez, tudo em nome de uma mentira. Em apenas 40 dias, o povo que ouvira a voz de Deus com temor, agora se entregava à idolatria. No alto do monte, Deus se enfureceu. Vai, desce, porque o teu povo, que tiraste do Egito, corrompeu-se. Deixaram o caminho que lhes ordenei. Êxodo 32, 7 e 8. E então disse algo aterrador: deixe-me destruí-los, e de ti farei uma grande nação. Êxodo 32, 10. Aqui vemos a grandeza de Moisés. Ele poderia ter aceitado o plano e se tornado o novo pai de Israel. Mas se colocou no meio, intercedeu, clamou com paixão. Por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó. Perdoa-lhes o pecado ou risca-me do teu livro. Êxodo 32, 11 e 32. Moisés preferiu morrer com o povo do que reinar sozinho, e Deus, em sua misericórdia, ouviu o clamor do intercessor. Moisés desceu com as tábuas em mãos e viu com os próprios olhos a cena degradante do povo adorando o bezerro. Seu coração se partiu, sua ira explodiu. Lançou as tábuas no chão e as quebrou. Pegou o bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo, moeu-o até virar pó e espalhou sobre a água, e fez os israelitas beberem dela. Êxodo 32, 20. Confrontou Arão, que covardemente tentou justificar o absurdo. Lancei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Êxodo 32, 24. Moisés convocou os fiéis. Os levitas se levantaram. Houve juízo. 3.000 homens morreram. Mas a aliança ainda não estava restaurada. Moisés voltou ao monte. Novamente ficou 40 dias com Deus, desta vez levando novas tábuas de pedra. E então, algo extraordinário aconteceu. O Senhor desceu numa nuvem e passou diante dele, proclamando: o Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo. Êxodo 34, 6. Moisés viu a glória, não o rosto de Deus, mas suas costas. E quando desceu, seu próprio rosto brilhava com a glória divina.
O povo teve medo de olhar para ele. Moisés foi transformado pela presença. E mesmo após o pecado do povo, a misericórdia triunfou. Mas a jornada estava longe do fim. Agora, você vai ver a construção do tabernáculo, a glória de Deus enchendo o acampamento. E o momento em que Moisés, cansado, clama: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Após o pecado do bezerro de ouro e a renovação da aliança, Deus instruiu Moisés com detalhes impressionantes para a construção de um santuário móvel, o tabernáculo. Faça um santuário para mim e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Cada detalhe, medidas, cores, tecidos, objetos sagrados, tinha um significado espiritual. O santo lugar, o santo dos santos, a arca da aliança, a mesa dos pães, o altar do incenso, o candelabro de ouro, o lavatório de bronze. Tudo era sombra de uma realidade maior. Deus escolheu Bezalel e Aholiabe, homens cheios do Espírito Santo, para liderar a obra. Não era apenas talento manual, era unção, consagração, santidade. O povo ofertou com tanta generosidade que Moisés teve que pedir para pararem de doar. Já temos o bastante. Êxodo 36:6. Isso revela algo profundo. Quando Deus está presente, o coração se abre para doar, servir, edificar. Quando o tabernáculo foi finalizado, Moisés ergueu a tenda da congregação. Tudo estava no lugar, e então aconteceu. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40:34. Moisés não pôde entrar, pois a glória era esmagadora. De dia, a nuvem permanecia. Sobre o tabernáculo, à noite, havia fogo. Sempre que a nuvem se levantava, Israel partia. Quando parava, o povo acampava. Êxodo 40:36. Era a presença que guiava. Deus estava no meio deles. Mas a fé ainda não tinha raízes no coração do povo. Logo após o início da caminhada, o povo começou a se queixar. Era o peso da carne, a falta de disciplina espiritual, o coração dividido. Eles reclamaram de sede, depois de fome, depois de cansaço, depois de saudade dos alhos e cebolas do Egito. Ah, se tivéssemos carne para comer. Números 11:4. Mesmo com o maná caindo do céu todos os dias, o coração murmurava, e Moisés começou a sentir o peso de liderar um povo ingrato. Moisés chegou ao limite, chorou diante do Senhor. Por que trouxeste esse mal sobre mim, Senhor? Por acaso fui eu que gerei esse povo? Se vais continuar assim, peço que me tires a vida. Números 11:15. Era o grito de um coração exausto. Moisés, que já havia enfrentado o faraó, agora se via sendo consumido por dentro pelas murmurações constantes de quem havia sido salvo por graça. E Deus, em sua misericórdia, respondeu: reúna 70 anciãos, e eu colocarei sobre eles do Espírito que está sobre você. Números 11:16-17. Ali nascia a liderança compartilhada, uma lição sobre humildade, delegação e alívio para os chamados. Mesmo após tudo, o povo pediu carne com insistência. Deus enviou codornizes, mas também juízo. Enquanto a 6, carne ainda estava entre os dentes deles, acendeu-se a ira do Senhor e feriu o povo com uma praga muito grande. Números 11:33. O lugar passou a se chamar Quibrote Atavá, que significa túmulos da cobiça. O povo estava sendo provado. Deus queria formar um coração fiel. Mas eles continuavam amando mais os desejos do que a presença. Nem mesmo os irmãos de Moisés estavam imunes à rebeldia. Miriam e Arão murmuraram contra Moisés, questionando sua liderança, dizendo: acaso falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Números 12:2. Deus ouviu e se enfureceu.
Chamou os 3 à porta da tenda da congregação e defendeu Moisés com palavras que ecoam até hoje. Com ele eu falo face a face. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo? Números 12:8. Miriam foi ferida com lepra. Arão clamou. Moisés intercedeu. Deus ouviu. Assim orou Moisés ao Senhor. Ó Deus, rogo-te que a cures. Números 12:13. E mais uma vez, o intercessor venceu a ira com misericórdia. Moisés conhecia a glória de Deus, mas também conhecia o peso de carregar um povo nas costas. Ainda assim, sua oração sempre foi a mesma. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Agora vamos ver como a incredulidade de uma geração inteira impediu que entrassem na terra prometida. Israel estava prestes a entrar em Canaã. O tempo de caminhar havia sido curto até aqui. Moisés, por ordem do Senhor, escolheu 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. Espiem a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel. Números 13:2. Entre os escolhidos estavam Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá. Durante 40 dias, os espias percorreram o território. Viram cidades fortificadas, terras férteis e gigantes. Os anaquins, descendentes de gigantes, voltaram trazendo um cacho de uvas tão grande que precisaram de 2 homens para carregá-lo. Mas o que brilharam em suas mãos não refletia a visão escura que tinham em seus corações. Quando retornaram, o povo se reuniu para ouvir o relatório. A terra é boa, mana leite e mel. Mas os inimigos são fortes demais. Somos como gafanhotos aos olhos deles. Números 13, 27 e 33. O medo tomou conta da congregação, mas Calebe se levantou. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Números 13, 30. Josué também exclamou. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará essa terra. Números 14:8. Mas os 10 espias desencorajaram o povo. A dúvida cresceu como fermento e gerou revolta. O povo chorou a noite inteira e depois decidiu voltar para o Egito. Disseram, escolhamos um novo líder e voltemos para a escravidão. Números 14:4. Moisés e Arão caíram com o rosto em terra. Josué e Calebe rasgaram as vestes. Não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo. Números 14:9. Mas o povo os ameaçou de apedrejamento. Foi nesse momento que a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Deus estava pronto para destruir toda a nação. Até quando me desprezarão? Até quando não crerão em mim? Números 14:11. Mais uma vez, Moisés intercedeu com coragem e compaixão. Se destruíres este povo, as nações dirão que o Senhor não pôde cumprir a promessa. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia. Números 14, 15, 19. E Deus respondeu, conforme pediste, eu o perdoei, mas nenhum dos que me desprezaram verá a terra que prometi. Somente Calebe e Josué entrarão nela. Números 14, 20 e 24. Deus declarou que o povo iria peregrinar no deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia que os espias passaram em Canaã. Aquela geração que preferiu o medo à fé morreria antes de ver a promessa. Vossos cadáveres cairão neste deserto. Números 14, 29. Os 10 espias que trouxeram o relatório de medo foram mortos por uma praga. A incredulidade tem um preço. Tomados de arrependimento tardio, alguns israelitas tentaram entrar na terra prometida à força, sem a presença de Deus. Moisés avisou, não subam porque o Senhor não está no meio de vocês. Números 14, 42. Mas insistiram, e foram derrotados pelos amalequitas e cananeus. Deus não caminha com os que tentam vencê-lo na desobediência. Em meio à longa jornada no deserto, surgiu uma nova ameaça. Rebelião interna. Corá, Datã e Abirão se levantaram com 250 líderes e disseram,
Por que vocês se exaltam sobre a congregação? Todos aqui são santos. Números 16:3. Eles queriam tirar Moisés e Arão do comando. Moisés, mais uma vez, se humilhou diante de Deus, e o Senhor agiu. Se esses homens morrerem de morte natural, o Senhor não me enviou. Mas se a terra abrir a boca e os engolir vivos, então saberão. Números 16, 29, 30. Imediatamente a terra se abriu e tragou os rebeldes. Fogo do céu consumiu os 250 incensários. E o povo temeu grandemente. Ainda assim, o povo murmurou. Então Deus ordenou um sinal para confirmar quem era seu escolhido. Cada tribo traria uma vara. A vara que florescesse mostraria o verdadeiro líder. Números. Dia seguinte, a vara de Arão, da tribo de Levi, havia brotado, dado flores e até frutos de amêndoa. Assim, farei cessar as murmurações contra vocês. Números 17, 5. A liderança espiritual não é imposta. É confirmada por Deus com frutos. 40 anos se passaram desde que o povo saiu do Egito. Aqueles que haviam cruzado o Mar Vermelho agora estavam mortos. Uma nova geração caminhava, mas com os mesmos comportamentos. Mais uma vez, em Meribá, faltou água. E o povo murmurou: por que nos tiraste do Egito para morrermos neste deserto? Números 24. Moisés e Arão foram até a tenda da congregação. A glória do Senhor apareceu, e Deus falou: tome o cajado, e fale a rocha diante dos olhos deles. Ela lhes dará água. Números 28. Tomado de indignação e cansaço, Moisés saiu diante do povo e disse: ouvi agora, rebeldes. Por acaso tiraremos água desta rocha para vocês? Números 20, 10. E ao invés de falar a rocha, feriu-a 2 vezes com o cajado. A água saiu. O povo bebeu. Mas Deus não estava satisfeito. Visto que não me honrastes diante dos filhos de Israel, não fareis entrar esta congregação na terra que lhes dei. Números 20, 12. Foi um golpe. O líder fiel, que tinha visto a sarça, enfrentado o faraó, intercedido incontáveis vezes, agora era barrado por um gesto de desobediência. Moisés não confiou plenamente. Tomou para si a glória que era de Deus. Feriu a rocha que representava Cristo, e a figura profética foi quebrada. Mais adiante, o povo novamente se impacientou. Reclamaram contra Deus e Moisés. Por que nos tiraram do Egito? Nossa alma detesta esse maná. Números 21, 5. Deus enviou serpentes abrasadoras, que picaram muitos israelitas. O povo clamou por socorro. E mais uma vez, Moisés intercedeu. Deus ordenou: faça uma serpente de bronze e coloque-a sobre um poste. Todo o que for mordido e olhar para ela viverá. Números 21, 8. Moisés obedeceu. E quem olhava, vivia. Essa figura poderosa seria, séculos depois, explicada por Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Ali, o símbolo do pecado, a serpente, foi levantado para que a fé pudesse vencer a morte. Era uma profecia viva da cruz. Mesmo com os erros e murmurações, Deus continuava a guiar e proteger Israel. Venceram os reis de Canaã e Seom, e derrotaram Og, rei de Bazã. Foi também nesse período que Balaque, rei de Moabe, temendo o crescimento de Israel, contratou o profeta Balaão para amaldiçoá-los. Mas Deus interveio de forma miraculosa. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoa? Números 23, 8. Mesmo contra a vontade humana, Deus transformava maldição em bênção. O povo seguia sendo alvo da promessa, ainda que imaturo espiritualmente. Ao se aproximarem da fronteira de Canaã, os israelitas se misturaram com as mulheres moabitas e passaram a participar dos cultos pagãos de Baal-Peor. Deus se irou. Uma praga matou 24.000 pessoas.
Mas um levita chamado Finéias, cheio de zelo, executou juízo contra um israelita e uma midianita em pleno ato de prostituição. Finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Números 25:11. Mais uma vez, Deus usava homens comuns para impedir a destruição completa do povo. Moisés, já com mais de 120 anos, sabia que seu tempo se aproximava. Deus ordenou que ele subisse ao monte e visse a terra prometida de longe, mas não entraria nela. Sobe ao monte Abarim e vê a terra que dou aos filhos de Israel. Números 27:12. Moisés então pediu que Deus levantasse um novo líder. Senhor, Deus dos espíritos de toda a humanidade, coloca um homem sobre a congregação. Números 27:16. Deus escolheu Josué, servo fiel, para suceder Moisés. Diante de todo o povo, Moisés impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Moisés não entraria na terra, mas seu legado estava completo. Ele foi a voz de Deus em tempos de deserto, intercessor em tempos de juízo e líder em tempos de dúvida. Agora você vai acompanhar os últimos discursos de Moisés, sua bênção final sobre Israel. E o momento solene em que Deus o leva, e ninguém jamais encontra seu corpo. Se você ama histórias bíblicas contadas com alma e profundidade, já se inscreve no canal Conhecendo a Palavra. Neste episódio final, você vai ouvir as últimas palavras de um dos maiores homens que já pisaram na terra e entender por que sua vida ecoa até hoje na eternidade. Já nos limites de Canaã, Moisés reuniu toda a nova geração. Aqueles que haviam nascido no deserto, que não viram o Egito, mas ouviram as histórias dos pais que morreram pelo caminho. E ali, Deuteronômio nasceu, um livro de discursos, um chamado à lembrança, uma renovação da aliança. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nestes 40 anos no deserto. Deuteronômio 8:2. Ele reconta os mandamentos, os milagres, os erros e as promessas. Moisés não fala mais como libertador, mas como pai, pastor e profeta. Moisés suplicou a Deus uma última vez: permite-me passar, rogo-te, e ver esta boa terra. Deuteronômio 3:25. Mas o Senhor respondeu com firmeza: basta, não me fales mais nisso. Deuteronômio 3:26. O líder que orou tantas vezes por outros, agora recebe um não pessoal, mas até na disciplina, a graça. Deus permite que ele veja a terra, mesmo sem pisá-la. No auge de sua sabedoria, Moisés entrega ao povo a essência da fé de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:4-5. Esse versículo, o Shema, tornou-se a base da vida espiritual do povo judeu, um lembrete diário da centralidade de Deus. Moisés os chama a amar, obedecer e andar em fidelidade. Sua pregação é mais intensa que nunca. Ele sabe que está partindo e quer deixar mais que regras, quer deixar convicções. No meio de suas palavras, Moisés entrega uma profecia impressionante. O Senhor, teu Deus, te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Esse profeta semelhante a Moisés é Jesus. Assim como Moisés, Jesus intercedeu pelo povo, libertou da escravidão do pecado, entregou palavras diretamente do Pai, subiu ao monte e brilhou com glória a Moisés. Foi sombra. Cristo é a realidade. Antes de morrer, Moisés abençoa cada uma das 12 tribos de Israel. Fala com carinho, com autoridade, com a maturidade de quem viu tudo e confiou até o fim. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Deuteronômio 33:29.
Ele não partiu amargo nem frustrado, partiu em paz, sabendo que o propósito de Deus sempre é maior que os sonhos pessoais. O Senhor conduziu Moisés até o Monte Nebo, frente a Jericó. De lá, Deus mostrou toda a extensão da terra prometida. Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 34:4. Então, Moisés morreu ali, sozinho, mas não abandonado. E morreu ali Moisés, servo do Senhor. E ninguém conhece o lugar da sua sepultura até hoje. Deuteronômio 34:5-6. Deus mesmo o sepultou. Foi o primeiro e único funeral conduzido pelas mãos do Criador. O texto sagrado termina com uma declaração insuperável. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Deuteronômio 34:10. Ele foi líder, libertador, legislador, intercessor, amigo de Deus. Mas, acima de tudo, foi servo. Moisés não entrou em Canaã, mas entrou para a eternidade como símbolo de fé, perseverança e entrega total ao chamado divino. Moisés morreu no deserto, mas sua missão floresceu na terra prometida. Ele não viveu para si, viveu para cumprir o propósito do céu. E mesmo em seu último suspiro, apontava para alguém maior, Jesus, o libertador eterno. Gostou dessa jornada completa com Moisés? Então curta este vídeo, compartilhe com quem ama as Escrituras e se inscreva aqui no canal Conhecendo a Palavra. Aqui, as histórias da Bíblia ganham vida para tocar o seu coração.